Rapaz, hoje o diabo acordou morrendo de medo. Ele não sabe o que fazer. Saiu correndo por aí, suando frio, né, de um lado para o outro, andando em círculos, se meteu debaixo da cama, se tremendo, o rabo balançando sem parar, aterrorizado porque morreu Fidel Castro. O inferno todo está tremendo. O inferno todo está com medo. Eu vou falar alguns fatos a respeito de Fidel Castro, porque quando você ligar a sua TV para assistir Globo News, Jornal Nacional, R7, Rede TV, você vai ver Fidel Castro pintado como o maior santo do século XX, quando nada poderia estar mais longe da verdade. Fidel Castro foi responsável por mais de 100 mil mortes. 100 mil mortes. É necessário que você ouça esse número de novo. 100 mil mortes. 15 mil foram na África, na guerra de Angola, onde Cuba queria espalhar o comunismo soviético cubano, as delícias do comunismo soviético cubano, para a África também. 17 mil foram só de fuzilamentos. Considere as dimensões geográficas de Cuba, uma ilha. 100 mil mortes. Foram mais de 130 mil presos simultâneos. Presos políticos simultâneos durante o regime de Fidel Castro. Você precisa ler um livro chamado Livro Negro de Cuba. Quando Fidel Castro toma o poder, ele manda exterminar uma raça de cachorros, os havaneses. Né? Você deve estar pensando, mas essa raça de cachorro devia ser muito perigosa, devia ser muito terrível. Vou colocar a foto do cachorro aqui. Por que ele manda exterminar? Ele manda exterminar porque é o símbolo da burguesia cubana. Vamos matar todos eles. Eles simbolizam a burguesia, como Lula aqui no Brasil. Isso é coisa da burguesia, porra! Fidel Castro e Che Guevara quase causaram ao mundo uma guerra nuclear que dizimaria a humanidade. Preste atenção nisso. Dizimaria a humanidade. Estude a guerra dos mísseis em Cuba. Quando o alto escalão do regime soviético entende que não era uma boa estratégia acabar com o mundo todo e retira os mísseis de Cuba, Fidel Castro fica louco. Ele queria que acontecesse isso, ele queria que Cuba atacasse os Estados Unidos, queria dizimar o povo cubano em um holocausto nuclear. Putz grila. Todos esses partidos de esquerda, o PSOL, que adoram Cuba, que louvam Cuba, você sabia que um gay em Cuba é preso? Na época de Fidel, ele era preso e provavelmente morreria na prisão. Você sabia que durante o regime de Fidel, agora perpetuado aí pelo seu irmão Castro, mas durante a época de Fidel, se você cortasse o seu cabelo como os Beatles, você iria para a cadeia? Se você ouvisse rock, você ia para a cadeia como subversivo, apanhava que nem um louco, era torturado e quem sabe morto. Porque para os irmãos Castro não importa muito se você morre ou não. Deixou Cuba na miséria absoluta. Você já viu algum americano saindo de bote de Miami para tentar chegar em Cuba? Mas você enxerga o contrário. E culpam, é claro, o embargo, para tentar justificar a própria inépcia, o próprio fracasso que é o comunismo socialista, né, que eles implantaram ali, que tem o mesmo resultado em todos os lugares do mundo. Um povo escravizado, um povo prostituído, transformou Cuba numa miséria absoluta, enquanto ele mesmo enriquecia. Foi divulgado pela Forbes que a fortuna de Fidel Castro é mais de 500 milhões de dólares. Preste atenção nesse número, dimensione esse número. A fortuna pessoal de Fidel Castro está acima de 500 milhões de dólares. Para que você possa dimensionar, é muito mais do que toda a família real da Rainha Elizabeth, tá? Na Inglaterra. Só anda de Puma, só anda de Nike.
responsável aqui no Brasil pelo Foro de São Paulo, responsável aqui no Brasil por todos os tentáculos socialistas, comunistas, né, que se espalharam. Você lembra lá do Porto de Mariel, que nós pagamos lá em Cuba? Porque quando começou a declinar o subsídio soviético para Cuba, eles começaram a arrastar os tentáculos vermelhos deles para a América Latina, Venezuela, Bolívia, as Farc da Colômbia. Muito da droga que existe no Brasil, que vicia o teu filho, que vicia o teu irmão, que destrói a tua família, é subsidiada pelo governo cubano, que apoia as Farc, sempre apoiou as Farc. Você pergunte para qualquer médico, qualquer enfermeiro no Brasil, qualquer um, pergunte qual é o nível de instrução de um médico cubano. São animais, eles não sabem de absolutamente nada, despreparados. Mas vieram para o nosso país como uma forma de subsidiar a desgraça que é o comunismo soviético-cubano lá. A miséria para o povo cubano é absoluta, é um povo que não pode se expressar, que não pode dizer o que pensa, que continua em um estado lamentável, em um estado terrível, degradante. Morreu, né, talvez um dos maiores ditadores sanguinários do mundo, que a mídia vê como santo. Você vai ligar a TV e você vai ver. No Globo News eles contrataram lá uma historiadora que fez a biografia autorizada de Fidel. Oh, puxa, que legal, que maravilhoso. O diabo no inferno não para de tremer. Debaixo da cama, com a bunda para cima, com o rabo balançando, o inferno todo está morrendo de medo. Morreu Fidel Castro.